Olá, boa noite, bem-vindo a todos. Eu sou a Fabiana, sou psicanalista, integrante da Casa Frida. Estou junto aqui hoje com a Renata Conde, que é nossa psicanalista convidada, junto com a Carla Bellintani e a Paula Mandel, que são integrantes também da Casa Frida, e junto com a Marcela Seff, a Renata Catassini, a Carla Braz e a Isadora Lousa também, que todas fazem parte desse projeto. Nosso projeto articula a arte, a psicanálise e o luto, a gente tem eixo de pesquisa e eixo clínico, a gente promove algumas rodas de conversas temáticas, sempre com articulação entre esses eixos tão importantes para nós, e a gente tem grupos de enlutado, enfim, a ideia sempre é que a palavra possa circular, que a gente possa promover esses espaços de troca, e esse é um desses, né? Tem a Padoca Filosófica também, que é uma parceira que está sempre presente aqui conosco, e hoje a gente vai receber a Renata. Nosso tema da roda é Por que Mitologia Hoje? E vou pedir para que, quando vocês quiserem falar, que vocês possam levantar a mão. Tem, dependendo do aparelho que você tiver, se for no computador, tem opção embaixo, enfim, essa possibilidade de poder levantar a mão, né? A gente pede que a palavra possa circular, que, se possível, cada um possa trazer suas colocações, suas impressões, que possa ser uma associação coletiva e que a gente possa construir juntos o encontro de hoje, né? O encontro de hoje vai ser gravado, bom, acho que é isso. Eu vou passar a palavra para a Carla Bellintani, mas antes só queria fazer uma pequena colocação a respeito do tema da roda, que o Freud, em 1926, ele escreve um texto sobre análise leiga, né? E ali estão questionando ele sobre a formação de um psicanalista, né? Porque ele mesmo era um médico e se precisava ter essa formação em medicina, né? E ele vai trazendo muito a questão das ciências humanas, e ele traz nesse texto a importância da mitologia, da história, da filosofia. Então, ele mesmo se aproveitou da mitologia, criou o mito dele, o mito do pai da horda primitiva, trouxe muitos elementos da mitologia para pensar a psicanálise, para pensar a escuta clínica dele, enfim. Então, a mitologia aí permeia o humano, permeia a psicanálise, permeia a arte, né? Então, obrigada pela oportunidade, vou passar a palavra para a Carla e boa noite a todos. Olá, boa noite, bem-vindos à nossa roda Por que Mitologia Hoje, com a nossa convidada especial, que é a Renata Conde, que é uma grande inspiração aqui para a gente. É um prazer estar fazendo essa roda com você e trazendo um tema tão pertinente e importante, né, para se pensar. Eu fiz um texto que eu disparei nas redes hoje, que eu acho que tem muitas provocações nele, que eu queria abrir aqui um pouco no grupo, para a gente ir pensando juntos aqui, que acho que é o tema dessa roda, né? Por que mitologia hoje? Então, é uma pergunta que eu gostaria de fazer a todos aqui presentes, né? Para a gente pensar quais são os nossos mitos hoje, né? No contexto que a gente vive. Pensando que, enfim, o próprio presidente é considerado mito, sem querer entrar em questões políticas, mas temos celebridades que acabam também tendo um estatuto de mito, assim como pessoas que participam de reality shows e que a gente acaba acompanhando nas redes e que fazem parte da nossa vida. E a questão que eu queria trazer, né, por que será que hoje em dia as livrarias estão cada vez mais tendo menos espaço, estão se fechando, as pessoas estão lendo cada vez menos, né, tendo acesso a informações, enfim, express, né, sem se aprofundar numa leitura.
E um pouco de uma contribuição pessoal, uma provocação, seria por que a gente não poderia se inspirar em outros tipos de heróis, né? Em heróis que poderiam nos fazer refletir, nos fortalecer. Eu falo isso um pouco compartilhando a experiência clínica, do quanto é sofrido ter esses modelos de ideais inatingíveis que as redes sociais propõem, né, de um certo jeito de se pensar, de se vestir, de se consumir coisas. E uma proposta da Casa Frida, né, a gente poder ter esses espaços de reflexão, né, e também apostar um pouco nesse fortalecimento do eu, né, em tempos de pandemia, né, que estamos todos em casa e já é um momento muito difícil, a gente está muito cansado de estar em casa e tentando lidar com esse vírus, né, que está trazendo uma grande revolução na nossa vida, que a gente nem sabe o efeito que vai ter isso a posteriori, mas trago isso como uma reflexão, né? Será que esse tipo de referência que nós temos das redes é algo que nos ajuda ou acaba, às vezes, nos atrapalhando? E às vezes, até de forma inconsciente, né? Porque a gente está ali acompanhando, participando das redes sociais. Será que a gente não toma isso também como modelo, né? Para se seguir, para se pensar? E algo que eu queria pensar aqui juntos, também como uma questão, será que as pessoas consomem menos literatura, menos acesso à mitologia, né? Pensando nesse contexto da pandemia, que somos atingidos por um vírus e que acaba nos governando, e pensando também no mito do Édipo, que a Renata vai desenvolver melhor, mas do quanto muitas vezes nós não somos os donos do nosso destino, né? Que a gente não se governa plenamente. E é um momento que a gente está vivendo juntos, né? Então, queria trazer isso como uma reflexão, né? Por que será que a gente está propondo estudar o mito do Édipo Rei, né? Que é um curso que a Renata vai desenvolver aqui na Casa Frida, mas que acho que a gente pode pensar, inclusive, nesse contexto de pandemia, de aumento de depressão, um momento em que a saúde mental nunca esteve tão em evidência como algo para se proteger, para se cuidar, né? Então a gente está oferecendo esse espaço para circular também a palavra, para vocês, né, contarem um pouco para a gente, se já ouviram sobre esse mito, sobre o Édipo Rei, se interessam por mitologia, enfim. Mas acho que o principal é a gente poder também partir de heróis e modelos que tem mais relação com o humano, que é essa relação que nós temos com o fracasso também, não só com a busca de uma plenitude e de uma vida perfeita e postar nas redes sociais, né? Mas o quanto nós temos na nossa decadência humana, né, algo da nossa constituição, né? E os mitos trazem essas histórias que oferecem possibilidade de a gente repensar, reformular, seguir por caminhos diferentes, principalmente num contexto da pandemia, né? Então, essa roda também é uma aposta que nós fazemos, né, de poder também pensar juntos de como lidar com essa situação tão traumática que a gente vive no coletivo, né? E, de repente, poder trazer a mitologia como uma forma da gente se fortalecer. Então, essa é a minha contribuição, mas deixo aqui minhas provocações para a gente ir pensando, né, e trocando, enfim, sem nenhum enviesamento, não estou falando o que é certo e o que é errado, mas simplesmente da gente poder se autorizar mais a ser quem nós somos, né? Então, fica algumas perguntas aqui para a gente desenvolver mais. Bom, eu vou apresentar agora a Renata. Bom, a gente está falando aqui de mitologia, né? Eu fiquei pensando, mitologia que serve de apoio identificatório, como a Carlinha estava falando, e já que hoje a gente não pode fazer grandes explorações, expedições e saídas, né? Que a gente consiga fazer esse mergulho
e ter como companhia a mitologia, com seus heróis, deuses, semideuses, musas, enfim. E a Renata, que é uma grande honra para a gente estar conosco hoje, ela é psicanalista e psicóloga formada pelo Instituto de Psicologia da USP, professora da Escola de Psicanálise de São Paulo, facilita o círculo de leitura de autoras mulheres do Instituto Gerar e pós-graduanda do curso de formação de escritores do Instituto Vera Cruz. Vou passar a palavra para ela agora. Obrigada, Paulinha. Boa noite a todas e todos. Eu estou muito agradecida pelo convite da Casa Frida, muito contente com a participação de todo mundo aqui. E acho que, em primeiro lugar, queria destacar o meu agradecimento à Casa Frida como um grupo que eu admiro bastante, um grupo composto por mulheres psicanalistas. Eu sempre gosto de dar esse destaque quando ele é um dado do que a gente encontra. Então, é um grupo de mulheres, eu acho que isso deixa marcas, inscreve algo e tem efeitos. Eu acho que um dos efeitos é essa abertura que elas propõem, esses espaços de escuta tão ricos que elas já têm aí um percurso de realizações. Então, fico muito contente com essa conversa e foi muito gostoso preparar com elas, enfim, e que bom que a gente está aqui começando a conversa. Fiquei muito feliz também com a quantidade de interessados, acho que é um sinal empolgante que tenha esse tanto de gente curiosa, engajada, para a gente fazer uma troca rica. Acho que com certeza vou ter muito a aprender com a diversidade que está compondo o nosso encontro hoje. Eu acho importante fazer uma primeira advertência a partir do meu repertório para compartilhar com vocês algo ao redor dessa pergunta, porque mitologia hoje, que como a Carlinha destacou, é uma roda de conversa que dá início a um curso que vai ser mais específico sobre a tragédia de Édipo Rei. A gente vai realizar na Casa Frida no próximo mês também. Próximo mês não, é em abril, hein? Mas enfim, em breve. E bom, a advertência que eu quero fazer é que eu não sou uma especialista nos estudos helenistas, como são nomeados os estudos de literatura clássica, especificamente literatura grega. Eu sou uma amante do tema, eu me apresento desse modo. Tenho bastante amor por esse estudo e venho fazendo há algum tempo dentro do que é possível na minha trajetória. E a partir dessa caminhada que eu compartilho algumas reflexões com vocês que estão aqui. Também acho importante fazer uma segunda advertência, que é ao redor da dimensão da mitologia e da especificidade da mitologia grega, né? Porque, então, o primeiro passo atrás para ser feito é ao redor da temática do mito. Né? O que se entende por mito? E depois a temática das mitologias, que existem diversas mitologias ao longo da história da humanidade. Gente, vou também só fazer um comentário breve, que peço desculpas, eu não consigo, enquanto eu estou falando, acompanhar os comentários, tá? Então, desculpa, não se sintam ignorados. A ideia é falar um pouco, parar, ouvir. Nesses intervalos acho que dá para ler, as meninas vão ajudando também. Então, me desculpem não ter essa habilidade. Mas então, para seguir na nossa conversa. Existem existem diversas definições da temática do mito. Então, a gente pode já olhar para esse nome, para essa palavra,
Gente, eu caí, não foi? Desculpem. Voltei, não sei o que aconteceu. Me desculpe. Desligou e voltou. Bom, então tá. Eu trabalho com uma definição de um teórico literário. Eu vou escrever o nome dele, se alguém quiser pesquisar. Denis Rougemont. Trabalho com a definição dele de mito. Que ele diz o seguinte: o mito é uma narrativa que entra no lugar do desconhecido. E ele circunscreve o desconhecido em dois ambientes. No ambiente da origem e no ambiente dos tabus. Então, o que ele nos oferece para pensar? Nós não acessamos por falta de conhecimento, nós preenchemos com uma narrativa mitológica. E não é arbitrária a coincidência com o fato da mitologia fazer uma referência à origem. Eu acho que aí fica a nossa primeira pergunta. Da inacessibilidade à origem que está colocada para a nossa travessia humana. Então, do preenchimento desse abismo que existe no lugar do desconhecido, preenchimento através de narrativas. E outro lugar que se verifica, outro lugar que se verifica a presença dos mitos é para preencher tabus, para preencher lugares da história que são vividos por experiências do proibido, experiência daquilo que é ao mesmo tempo sagrado e profano, ou seja, daquilo que é algo bastante difícil de ser tomado como palavras. Então, é preenchido por narrativas mitológicas. Então, o mito tem essas duas possibilidades de aparição e está bastante vinculado à história sobre a origem da vida, a origem da humanidade, a origem da existência. E aí é muito bonito verificar que... A gente está te ouvindo, Rê. Pode continuar. Se quiser, a gente pode pedir para tirar o vídeo também, se melhorar a conexão, tá bom? Ai, tá. Eu vi todo mundo parado, eu falei, nossa, acho que eu travei. Mas foi só o meu. Então, não, acho que por enquanto tá tudo bem. Vamos testar, vamos ver. Porque é bom olhar os rostinhos. Aí vocês me avisam se eu travar de novo alguma coisa. Aí a gente pode passar para essa alternativa. Então, tá, tava abrindo aqui. Eu tava do mito de origem e das várias narrativas que... Não, eu ia falar outra coisa. Estava dizendo sobre o quão bonito é o fato das diversas culturas terem suas próprias mitologias. Então, a gente encontra mitologia em todas as culturas humanas. Narrativas sobre a origem, né? Histórias sobre o começo. Então, no Brasil, a gente tem a mitologia, diversas mitologias indígenas que são muito potentes, muito, muito interessantes. A gente tem a mitologia mais famosa, peço licença até para apresentar essa nomeação, a despeito da filiação religiosa de cada um, mas a mitologia mais famosa no Ocidente, a mitologia cristã, a mitologia que a gente... Me parece que a segunda mitologia mais famosa é a mitologia grega. É uma mitologia que nos acessa, né? Uma mitologia que funda a subjetividade ocidental. O Ocidente que se esparramou pelo conjunto do globo, levando sua noção de sujeito, sua perspectiva de humano para todos os cantos do nosso planeta. Então, ela dissemina também sua perspectiva de subjetividade. E, nesse sentido, a mitologia grega ela atinge diversas culturas, atinge diversas filiações e perspectivas de mundo. Por isso que a gente sempre retorna a ela para desenvolver nossas conversas. E tem muita riqueza.
o que a mitologia grega nos ofereceu. E aí essa é a advertência que eu queria compartilhar, que é o fato do recorte que eu vou trazer, é o recorte sobre a mitologia grega. A partir daí a gente começa a conversar. Queria só ver, a Cristina levantou a mão, a gente... Isso, Rê. A Cristina tem uma pergunta, uma pontuação, e tem a Noêmia também, a Yolanda, que estão fazendo comentários aqui no bate-papo. Cristina, se você quiser contribuir. Bom, eu conheço a Carla, né, Carla, da Confraria da Padoca, né, e estou muito feliz, né, porque, na verdade, eu sou bibliotecária, né, e o universo da mitologia me cerca na biblioteca, né, nas rodas de conversas, de literatura, biblioterapia, e a mitologia vem preenchendo essa lacuna, né, que a gente existe desde os tempos, né, que você... de evolução, de crescimento do ser humano, né, de você buscar a sua essência, né? Então, a mitologia é muito importante nesse sentido de você estar se encontrando. E eu, como trabalho muito com o usuário, né, nessa busca, né, de identidade, diversidade, de você encontrar o seu papel ali no mundo, né, e de favorecer com que o usuário ele se preencha ali na literatura, nas buscas, né? E a mitologia está muito presente nisso, né, nos livros, né, grega, romana, tem literatura cristã também na biblioteca. Então a gente vê que essa busca, né, de essência, ela vem preenchendo muito nesse momento da gente agora, né, de pandemia. E a mitologia, então, ela cumpre esse papel realmente. Então, quando eu vi o que é mitologia, eu como bibliotecária já falei, nossa, né, é a minha praia aí, minha praia entre aspas, né, porque a gente não tá na praia, mas é bem por aí mesmo. Acho que é muito importante a gente fazer essa busca, né, das nossas origens, né, e do que nos preenche, né, através não só da massificação, né, de encontrar um modelo ideal, né, mas através dessas buscas, né, daquele mito ali que vai nos suprir dessas nossas dificuldades, que vai nos fazer de identificação de papéis, né? Então, a gente se encontra, né, nessas personagens, né, nessas figuras mitológicas, né, que tem muito a dizer desde muito tempo atrás, né, das origens mesmo de tantas mitologias que a gente vê em várias culturas, né, durante a humanidade, todo período aí, né? Então, queria contribuir com isso aí. Cris, que bom que você está aqui com a gente. Então, você está no paraíso, como diria Borges, né? Está no meio dos livros. Muito bom, não sabia que você era bibliotecária. E excelente sua pontuação também, né? Por que a gente não pode retomar essas histórias tão antigas para repensar um momento como a pandemia, né? Isso que a Renata está propondo, da gente estudar o Édipo Rei, de pensar esse enigma que nos captura, e estamos aqui na telinha, né, fazendo essa roda hoje, tendo que lidar com a internet, tira o vídeo, volta o vídeo, a gente vai se reinventando, mas, sem dúvida, a mitologia tem muito ainda a contribuir, né, e a gente acaba deixando isso passar em muitos momentos, e às vezes valorizando outras coisas, que a gente acaba nem percebendo que toma isso como ideal, né, Cris? Mas muito bom, obrigada pela contribuição. E a Yolanda e a Noemi, Carlinha, você disse que elas tinham contribuições. Vocês querem falar aqui? Que vocês colocaram alguns comentários. A Yolanda, Noemi... Noêmia, desculpa. Noêmia. Desculpa, eu também. Agora eu tô lendo. Noemi falou que vai... Tá. Bom, vou seguindo então. Qualquer coisa a gente vai circulando mesmo. Também legal, Cristina, sua contribuição. Estou com a Carlinha no agradecimento por ela. Eu ia, a partir, inclusive, da fala da Carlinha, compartilhar uma reflexão para a gente ir dando alguns passos nessa temática. Então, comecei com essas duas advertências, né, de definição do mito e circunscrição do tema da mitologia na mitologia grega para a nossa conversa de hoje.
Mas agora quero pensar um pouco essa pergunta que disparou a roda de conversa, por que mitologia hoje? E aí as contribuições anteriores são pertinentes para estimular o início dessa reflexão. Eu gosto muito de dar destaque para uma passagem da interpretação do sonho. Freud coloca que a matéria-prima do sonho é a vida. Então, o que nos faz sonhar é a experiência vivida. No sonho, por mais que quando a gente sonhe e quando a gente relate o sonho para alguém, a gente possa ter uma relação de estranhamento com a narrativa que a gente compartilha, a gente pode dizer que voou e a gente nunca voou na nossa vida. A gente pode dizer que viu monstros e a gente nunca acordado viu um monstro de pé na nossa frente. Então, por mais que a gente se depare com ainda assim, todas essas imagens que constituem nossos sonhos, elas são recombinações de experiências vividas. Nós não sonhamos com algo que nós nunca vivemos. Nós não sonhamos com algo que nós nunca tenhamos visto na nossa frente. Nós não sonhamos com algo que não tenha sido experienciado. O que o trabalho do sonho realiza é a transformação da experiência vivida e apresenta para nós algo que é surpreendente, que é o nosso sonho. Coisa. O tema do sonho em psicanálise é infinito, né? Então, só oferecer essa fala acho que já abre diversas associações. Mas eu quero apontar a relação dela com a nossa temática. Por que mitologia hoje? Nós não somos capazes de sonhar com o que nunca existiu. Mas reconfigurar, recombinar tudo aquilo que já vivemos é o nosso mais avançado jeito de alcançar é o nosso mais avançado jeito de planejar, de vislumbrar, de apontar para algo ainda inexistente. Então, alguém que relata um sonho com um monstro roxo com um olho só, pode dizer que nunca viu esse monstro roxo com um olho só. Mas na constituição desse sonho, essa pessoa trouxe informações de coisas que viveu. Uma lesma que um dia assustou essa pessoa muito e estava ali no jardim, pequenininha, no sonho ela parece grande. Um bicho no laboratório que tinha um olho só e no sonho ela junta com a lesma e isso vira um monstro gigante que aterroriza. Poder ver este monstro, que não na chamada vida real, mas poder vê-lo enquanto a gente dorme, é a possibilidade de desnaturalizar o imediato da nossa existência e de pensar que o que a gente existe, que aquilo que a gente vive no imediato, diariamente, não é toda a nossa potencialidade. Não dá conta de tudo que nós poderíamos ser. Então, sonhar nos liberta do determinismo do imediato. Ainda que o sonho seja só com aquilo que a gente já viveu. Mas reconfigurar a nossa história, reconfigurar tudo aquilo que a gente já viveu, é o nosso caminho para tentar viver algo novo. Então, nesse sentido, que retomar mitologias é parte de um desejo de construir um mundo novo. E como isso nos sensibiliza num tempo de tamanha crise como a experiência da pandemia que a gente atravessa hoje. Eu compartilhei com as meninas da Casa Frida uma reflexão que me sensibiliza nessa direção,
que é o próprio advento do Renascimento. O Renascimento como um movimento artístico que trouxe à tona justamente a produção artística e, com ela, a mitologia grega, né? A mitologia greco-romana, que estava ali no subterrâneo da experiência europeia feudal, insurge com o Renascimento. E o Renascimento transforma todo o modo de vida europeu a partir desse olhar para trás. E justamente faz um furo, abrindo o caminho para uma transformação radical do mundo. Realmente para uma nova sociedade que veio a destruir a anterior, a sociedade feudal, e veio a substituí-la, colocando parâmetros até então inimagináveis pela humanidade. É claro que foram séculos, não foi da noite para o dia, não foi em um dia. Mas eu acho muito bonito e potente olhar para esse movimento na nossa história. Esse movimento de quando um período histórico que durava 1000 anos, né, o período da experiência feudal, começa a entrar em crise, a primeira saída da humanidade foi olhar para trás, olhar para uma sociedade anterior àquela. E juntou um repertório robusto para poder, inclusive, suplantá-la, negá-la, realizar outra sociedade, em substituição àquela. E é muito curioso, porque o Renascimento é um movimento artístico de um tempo de absoluta crise da humanidade. E é um movimento artístico violento de tanta beleza. Eu, inclusive, descobri outro dia, eu nem sei as informações corretas, mas que existe dentro do CID, né, para quem não é da área da psicologia, é um manual, um compêndio de diagnósticos, na verdade psiquiátricos, mas na psicologia a gente acabou ouvindo falar disso. Um compêndio de diagnósticos psiquiátricos. Entre eles, um dos milhares de diagnósticos que estão disponíveis nesse compêndio é um diagnóstico que eu não me lembro o nome corretamente, mas o que ele descreve é um assombro com a beleza de Florença, que é uma cidade italiana, uma cidade considerada a capital do Renascimento, que eu pessoalmente não conheço, morro de vontade de conhecer, e estudando história da arte, enfim, fazendo pesquisas pela própria internet, a gente já é sensibilizada pela beleza daquele território. E se tornou estatística a quantidade de pessoas que entram numa experiência de assombro com a beleza daquele lugar. Se tornou estatística ao ponto de ser codificado num manual de diagnósticos. É uma piada desagradável, até porque se torna um diagnóstico e o uso disso é bastante complicado, mas é muito curioso o quão é compartilhada essa experiência de susto com a beleza. Então, é algo de uma grandiosidade, a travessia do Renascimento. E que não é só artístico, né? É um movimento amplo em todas as áreas da produção humana. E eu acho bonito ter isso como referência para tempos de crise como os que a gente vive hoje. Eu acho que não dá para falar em voz alta nesse momento no Brasil sem, em algum momento, sofrer pelo que a gente está atravessando, pela barbárie que a gente tem que se deparar ao abrir os jornais ou que seja, abrir os olhos. Essa quantidade assustadora de mortes que deixa a todos nós, acho que, uma posição de luto. E a gente busca esperança de algum lugar, e eu acho que uma das nossas fontes é a nossa história. E nesse sentido, vamos olhar as possibilidades de sonhar que a humanidade já produziu. Então, acho que conversar sobre mitologia é uma estratégia nessa direção. Antes de dar um passo a mais nessa conversa, também queria ver, como eu não consigo acompanhar muito bem, mas tem alguém querendo fazer alguma colocação, alguma questão? Eu queria dizer mais um pouquinho.
Porque eu Claro. acho que realmente pegando um pouquinho esse seu final, né, Rê, do quanto a gente está no momento que a gente também precisa renascer para essa nova realidade, né, da pandemia, mais de um ano, e agora parece que está pior ainda do que o ano passado, né, e a gente tentando encontrar formas de lidar com esse... com essa situação de isolamento, de falta de abraço, de querer estar junto e cada vez mais o estar junto é um perigo. E acho que essas rodas é uma forma também da gente poder estar juntos, né? De certa forma, de estar aqui, de ser algo mais de um afeto, né? De ter aqui, né? Ver a carinha das pessoas, a gente está falando de um tema em comum, e o quanto a gente está precisando mesmo circular mais, né? A sensação, né? Esse desamparo, eu acho que quando a gente consegue pôr palavra, fica mais, de certa forma, mais palatável para a gente renascer, né? Pegando um pouco essa sua fala final. E a gente pensar, né, em formas de se reinventar, né, de lidar com esse momento coletivo tão difícil. Posso só ler para a Renata? A Renata disse que está sem acesso ao chat. Tem duas contribuições que estão dialogando, e eu queria ler para você, pode ser? Sim, obrigada. E é só uma inabilidade, na verdade. Eu estou com acesso ao chat, mas eu tenho uma inabilidade mesmo de falar e ler, mas agradeço. Obrigada, Paulinha. Não é inabilidade, sinal que você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não daria de qualquer jeito. Aí, eu falando aqui, primeiro teve uma colocação da Noêmia. Ouvi há poucos dias que em momentos de caos devemos sempre voltar o nosso olhar para os antigos gregos, porque lá encontraremos a resposta para nossas angústias. A Yolanda disse, esse preenchimento faz sentido, já que a época de muitas dessas criações não há a ciência e outras fontes de informação que vieram a surgir depois. Aí a Marcela falou, sim, Yolanda, colocar palavras onde não havia. Aí então teve a contribuição da Morgana Oi, Yolanda. Poxa, a meu ver, a ciência é uma linguagem que decodifica e recorta o mundo. E os mitos também recortavam e decodificavam o mundo. Por muito mais tempo que o discurso... Dizer que os mitos preenchem uma lacuna que depois foi superada pela ciência, talvez seja essa sabedoria profunda e ancestral que nos antecede. Enfim, foram essas as colocações. Que legal, teve uma diversidade no chat, isso é bem legal. Eu acho que é um tema muito grande e profundo mesmo, a relação na prática entre ciência e mitologia, esse tema que acabou aparecendo no chat. Talvez ele seja, dentro do que eu pensei em contribuir para a nossa conversa hoje, talvez seja tangenciado, mas acho que vai restar, né? Acho que é um tema que vai restar para a gente continuar conversando também. Acho muito pertinente as colocações e necessárias para a conversa mesmo. Eu até queria começar com essa colocação sobre uma resposta para as nossas angústias, né? Essa colocação que faz uma pergunta sobre no tempo de crise retornemos aos gregos para buscar resposta para as nossas angústias. Acho que essas colocações que a Paulinha leu podem ser ricas para a gente ficar na escuta e atravessar a conversa, e acho que voltar a elas daqui a pouco também, acho que pode ser mais rico o nosso caminho. Eu queria começar, então, para depois iluminar com essas questões que já começaram a aparecer, mas entrar já de maneira mais direta nessa temática da mitologia grega dentro de alguns elementos para a gente se apoiar para a conversa. A mitologia grega, que hoje é algo bastante etéreo de alguma maneira, né, que circula para todos nós e que a gente bota a mão de algum jeito, que nos atravessa, enfim, mas ela é o repertório popular grego, da sociedade grega.
que tem a sua datação a partir de 800 a.C. Então, século 8 a.C., mais ou menos, mas daqui a pouco eu até dou uma problematizada nisso. Então, a primeira coisa que eu queria circunscrever para a gente saber onde está pisando para seguir é quais são as fontes que nos alcançaram na contemporaneidade que nos permitem acessar a mitologia grega. Porque sabemos que a mitologia grega era uma sabedoria popular da sociedade grega antiga. Uma sabedoria popular que era majoritariamente transmitida oralmente. Então, ela se difundia pela fala. O que nos acessa é aquilo que pôde encontrar uma plataforma de papel, que pôde se cristalizar na escrita, pôde ser reunido pela história, preservado, insurgiu no Renascimento e se difundiu pelo mundo. Isso é o que a gente consegue acessar. E as principais fontes são as epopeias de Homero, então as duas grandes obras, Ilíada e Odisseia, a poesia lírica, as produções do Hesíodo, principalmente Teogania e o Trabalho e os Dias, e as tragédias. E acho que o nosso principal ponto de apoio para a conversa são as tragédias. As tragédias que têm três principais autores, o Sófocles, Eurípides e Ésquilo, sendo a tragédia que a psicanálise mais se refere, que eu pessoalmente me relaciono mais, a tragédia de Édipo Rei, uma tragédia de autoria do Sófocles, e a própria palavra autoria, a gente já vai alcançá-la para entender também uma nuance, uma problematização na hora de fazer esse tipo de referência. Essas produções, então, a épica, a poesia lírica, as tragédias, e ao lado da tragédia a gente pode pôr a comédia, então, na verdade, o teatro grego. Essas produções, elas são expressões de modos de vida. Então, isso também é muito bonito, me interessa muito. Como a gente consegue perceber uma mudança da sociedade grega, uma transformação dos gêneros artísticos. Então, a datação mais comumente aceita da épica, ou seja, das narrativas de Homero, especialmente Ilíada e Odisseia, elas são referentes ao século 8 a.C. São as narrativas heróicas. Então, acho que nesse momento até a Carlinha e a Paulinha, né, que fizeram também a leitura recente da Odisseia, me corrija se eu estiver falando bobagem, e podem fazer contribuições. Eu sou apaixonada pela Ilíada, essa épica tão vigorosa. Elas são as histórias heróicas de um tempo onde isso se expressava. Ilíada é a história de uma guerra, é a história que a gente conhece como a história da Guerra de Troia. Eu sempre acho fundamental apontar a gente ocidental na contemporaneidade tem esse termo, né, Guerra de Troia, como um termo familiar. Ele já foi para o cinema, a gente escuta na escola, é uma expressão do próprio português no Brasil, presente de grego, que a gente sabe, na sabedoria popular, que é um cavalo que colocaram soldados dentro, e esses soldados entraram dentro de Troia e assim conseguiram vencer a guerra, enfim. Então, são termos que a gente acaba conhecendo, a gente se familiariza com isso. Então, a história da Ilíada, a história da Guerra de Troia, eu gosto muito de ver como
foi transmitida e chegou até nós a história de uma rivalidade muito ferrenha, a rivalidade entre gregos e troianos. E muitas vezes nós perdemos a nuance que é o fato dos troianos serem gregos. E esse é um dado importante para a gente acessar essa história. A Grécia era uma sociedade composta por cidades-estado, ou seja, por comunidades que continham independência entre si, mas que guardavam também entre si uma relação estruturante. Então, havia independência, mas havia uma cultura que se compartilhava também e um conjunto a gente pode até falar de leis, enfim, um funcionamento comum. E eram comunidades que viviam fundamentalmente da agricultura e pecuária e do comércio. Então, viviam dessas práticas como formas de produção e reprodução da vida. Era essa a origem da matéria que fazia as pessoas acordarem e continuarem vivendo. E é muito curioso como entravam em guerra quando esse funcionamento apresentava alguma falha. Nos é transmitida uma narrativa que sustenta a história de uma guerra entre gregos e gregos. A história de uma guerra por amor. Essa é a história que a gente acaba recebendo. De uma guerra que estourou porque Helena, que também é uma personagem familiar, também é uma personagem que nos atravessa, como a mulher mais bonita de todos os tempos, Helena teria sido roubada por Paris, outro personagem que pode nos acessar de maneira familiar, como o homem mais bonito de todos os tempos, teria sido roubada por Paris. Ela era casada com o irmão do rei da Grécia, casada com Menelau, irmão de Agamenon, teria sido roubada por Paris, filho do rei de Troia. Bom, a negociação não funcionou, Agamenon fala, olha, devolva a mulher do meu irmão. Isso não acontece, uma guerra eclode. Mas a coisa que mais me sensibiliza nesse tema, e que eu acho que é muito atual, porque essa é a história da guerra de Troia, mas o protagonista dessa época é Aquiles. O herói dessa época é Aquiles. Aquiles também é um personagem que a gente acaba tendo familiaridade pensando no calcanhar de Aquiles, aquela pessoa super forte que só tem uma vulnerabilidade: o calcanhar. O Aquiles é um personagem que me encanta porque ele era o maior guerreiro da Grécia, o personagem mais forte de todos os tempos. E ele não tinha poder, ele não era o rei era Agamenon. Porque o rei era alguém que descendia dos deuses, e isso era a lei daquela comunidade. Então, o Aquiles, por mais que tivesse uma mãe divina, não tinha um pai divino. Ele não estava na linhagem hereditária. Ele não poderia ser o rei, então ele não poderia ter um poder de decisão. E mais do que isso, ele não era imortal. Ele tinha uma grande ira pelo fato de ser mortal. E essa é a história pulsante da Ilíada. A história de um homem humano muito forte, um grande guerreiro, mas mortal.
absolutamente enraivecido, furioso, pelo fato de que ele morre. Ao longo de 24 cantos, que hoje a gente muitas vezes reconhece como capítulos, a história da guerra é narrada. Não a história toda, então, por exemplo, o filme Troia, ele pega referências da história em momentos diferentes, que não estão na épica. A épica, ela traz um recorte dessa narrativa. Porque eram todas histórias orais, fundamentalmente. E todos os textos que nos acessam, eles são textos incompletos, porque eles não pretendiam narrar uma história completa. Eles pretendiam dar ênfase a recortes que transmitissem efeitos desejados no momento em que eles eram requisitados. Eles não pretendiam contar a história, porque a história já era conhecida publicamente, ou seja, já era conhecida pelo público. Como se tivesse a ideia de que nascêssemos sabendo. Então, a perspectiva grega do período que eu estou colocando da mitologia grega era uma perspectiva de conhecimento popular das narrativas que eram compartilhadas. Então, a épica, ela tem esse perfil de ser a história de um herói ao longo de 24 cantos. O herói do Aquiles é o herói que luta contra a morte. É o herói que se enraivece com... E ele me encanta pela sua visceralidade, pela sua dimensão carnal, corporal do enfrentamento da mortalidade. E ele, já na Ilíada, a gente se depara com um personagem que é o protagonista da Odisseia, Ulisses. Eu gosto só de fazer um apontamento que me parece interessante, pelo menos a mim, me sensibiliza pessoalmente. A Ilíada, ela é um tema inteiro também, não é o caso se deter sobre ela, mas eu gosto de destacar esse perfil do Aquiles, e um outro ponto que eu queria destacar, que eu acho dolorido demais, que só tem uma fala de uma personagem feminina ao longo de toda a obra, que é Briseida, que foi muito mal explorada pelo filme. Não sei quem conhece o filme hollywoodiano Troia, coloca um casal amoroso entre Aquiles e Briseida. Isso é bastante distante da época do Homero. Essa personagem, ela foi sequestrada pelos gregos. Ela é troiana, foi sequestrada pelos gregos. Ela vê sua família inteira sendo assassinada pelo Aquiles, seu irmão, seu pai, ela vê sua família inteira assassinada pelo Aquiles, seus amigos, seus companheiros, todas as pessoas por quem ela nutria amor foram assassinadas pelo Aquiles, e o Aquiles a pede em casamento e ela aceita. E é muito duro que ela aceita o pedido dele de casamento, e ela fala, porque se ela não se casasse, ela não existiria. Eu acho importante destacar isso, porque nós escutamos muito pouco as mulheres ao longo da história da arte, da história da literatura. E eu gosto de investigar aonde estão essas vozes e acessar um pouco qual era o lugar mesmo da mulher nessa sociedade. A mulher só existia no casamento. É isso que ela fala. Se eu não casar, eu não existo. Ponto. Então ela aceita se casar com este personagem que assassinou a família dela. Porque ela se sente obrigada, porque senão ela não tem lugar na existência. Bom, essa época ela nos oferece conhecimento sobre o funcionamento dessa sociedade. Em todos os sentidos, eu dei destaque para isso. Mas ela transmite valores morais. Ela transmite ensinamentos didáticos. Ela ensina como é que você planta. Tem trechos longos sobre ensinando a lições de agricultura e pecuária.
A Odisseia tem momentos de lições de navegação, então tem uma transmissão de como se viver. Então havia esse tipo de transmissão nas épicas, porque as épicas eram o grande guarda-chuva do conhecimento humano. Então, toda a produção humana era narrada numa história oral densa, numa história oral que cristalizava tudo que a humanidade conhecia, a humanidade dentro daquele território, mas tudo que aquele território, tudo que aquela população, tudo que aquela comunidade conhecia estava cristalizado nas épicas. Elas transmitiam todo o ensinamento, transmitiam noções de pedagogia, de educação, que ainda não tinham esses nomes vão ter mais para frente, mas de como se criar filhos, de como se relacionar, de como se casar, tudo estava ali sendo transmitido. E por isso elas eram narradas, elas eram compartilhadas com frequência. As pessoas decoravam trechos e tinham os profissionais, os rapisodos, que eram aqueles que conseguiam decorar a épica inteira e eram contratados para cerimônias, festividades, para declamar os 24 cantos ao longo de dias. Havia uma preparação da comunidade para escutar aquilo. Em geral, não era um só, era mais de um. Era acompanhado pelo aedo, que é um instrumento musical. Então, que era o músico, né, que compartilhava a presença com o rapisodo. Tinham esses profissionais que transmitiam a épica. E que, então, transmitiam todo o conhecimento humano acumulado naquele período, naquele território. Ivani, você levantou a mão? Você levantou a mão, Ivani? Ou você tem algo? A Ivani, sim, a Ivani. Bem-vinda, Ivani. Errei a entonação. Obrigada, boa noite a todos. Na verdade, eu vou fazer acho que, enfim, resumindo o que você está descrevendo, né, que o mito é o nada que é tudo, é uma frase de Fernando Pessoa, é uma poesia. E eu sei que essa explicação do mito é um estudo muito complexo, né? Eu sei que você está tirando um viés, né, da história de Troia, que é extremamente riquíssimo, mas eu queria assim que a gente centrasse naquela decifra-me ou devoro-te, nessa frase que a própria confraria, né, a Casa Fida enviou, né, está junto, está nessa complexidade. Então, o mito é um sistema cheio de símbolos e arquétipos, né, em esquemas que se organizam numa narrativa, como a Renata colocou. E assim, o mais prudente seria defini-lo como funções, né? Ele é uma narrativa, o mito ele explica, como você está explicando também a história de Troia, etc. E o mito revela mistérios, sonhos. Mircea Eliade, que é um professor e mitólogo do século XX, especialista em mitologia, ele enfatiza que o mito revela o ser, né? Revela o Deus e por isso pode ser apresentado como uma narrativa sagrada, como você disse, né? A sacralidade dos deuses. E é na linguagem dos deuses ou na linguagem dos poetas voltados para o longo aprendizado da memória. Memória e a musa faziam parte dessa mitologia. A memória, ou menemosi, como os gregos chamavam, né? E a musa, que é filha da memória e de Zeus, eram fonte de inspirações para essa linguagem da oralidade, essa linguagem mitológica, né? Que dá uma configuração geral e que dá uma significação real e profunda. As musas, elas têm e mantêm o domínio da revelação, né? Do ser e do não ser, que os gregos chamavam de aletheia. Aletheia,
A significa a negação e lete, esquecimento. Então, assim, essa linguagem mitológica, ela faz parte da aletheia, ou seja, o não esquecimento, trazer a presença do ausente. Né? E também ela dava uma identidade à nação. As nações, Grécia, Atenas, precisavam de uma identidade. Quando um mito era narrado, os ouvintes recebiam a mensagem que não vinha de parte alguma, como a Renata colocou, né? Era o povo, através da oralidade. Por essa razão, lhe é atribuída uma origem sobrenatural. Haja vista, né, Homero, que viveu no século VIII e não foi testemunha dos fatos ocorridos na Guerra de Troia, como a Renata colocou. A Guerra de Troia aconteceu no século XIII e XII a.C., que, aproveitando a tradução oral do povo, que jamais esqueceu a guerra, Homero transforma a narrativa em poema, né, que Ulisses e Odisseia, que a Renata brilhantemente expôs. Mas é a partir da filosofia, já, portanto, Grécia clássica, porque nós estávamos nos referindo à Grécia arcaica ou antiga, mas é a partir da filosofia, portanto, da Grécia clássica, que a linguagem mítica se rompe por meio da linguagem racional. O mito, ele perde a sacralização, deixa de ser sagrado e passa a ser alimento da literatura. Abre aspas, e eu faço uma citação de um professor de História da Cultura, Nicolau Tchevenko, que ele diz: a literatura é hoje a fonte a partir da qual os mitos se fertilizam, brotam. Ela é a grande lira do homem moderno. Enquanto ela tocar, teremos conforto para o frio, o escuro, a solidão e a insônia dos tempos hostis. Vamos à frase: decifre-me ou devoro-te, né? Ou te devoro, que é uma frase de Édipo Rei, que a Renata colocou, né? Que é um personagem da mitologia grega de Sófocles. E qual que é a resposta? Todos nós sabemos a resposta, né? É o homem. E aí a gente parte do pressuposto desse homem que pensa, é o pensar. Então, o pensar, como diz Hannah Arendt, tem a ver com as assim chamadas decisões éticas, ou os assuntos da consciência, ou seja, um saber comigo e por mim mesmo, um tipo de conhecimento que é atualizado em todo o processo de pensamento, sobrepor a consciência ao acontecimento. É um trabalho de reflexão sobre a valorização da vida e do mundo, e do crescimento harmônico da consciência de si e da consciência do outro, que é o que nós estamos vivenciando, né? Nessa tragédia que nós estamos vivenciando, ele não pensa no outro, não pensa em si e não pensa no outro, né? E a valorização da vida, né? Isso é extremamente importante nessa tragédia que nós estamos vivenciando. Por outro lado, então, esse é o pensar, né? Nós devemos pensar, os nossos homens públicos, né, políticos, pensar em soluções de valorizar a vida e ter consciência, não só de si, mas para com o outro. Né? E, por outro lado, o pensar captado pelos sentidos, né? Que é a expressão máxima do sentimento humano, que é a arte da qual a Renata, né, expôs, né, que representa a humanidade em consonância com ideias e aspirações, as necessidades e as esperanças de uma situação histórica particular, mas, ao mesmo tempo, ela supera essa limitação e, dentro do momento histórico, cria um momento de humanidade que promete constância do desenvolvimento. Né? Isso está na necessidade da arte de Fischer Ernesto, que é um escritor do século XX. Penso que, para minimizar essa dor, esse sofrimento da qual nós estamos vivenciando,
é o que nós estamos fazendo, né? Essa roda de diversidade de ideias, né? Discutindo literatura, discutindo a história grega, né? Como a Renata coloca muito bem, né? Discutir a arte de interpretar, a arte de ler poesia, enfim. E eu termino com a citação, novamente, do professor Nicolau Tchevenko, abre aspas, a literatura da qual nós estamos fazendo, né, hoje, ela é a grande lira do homem moderno, né? Enquanto ela tocar, teremos conforto para o frio, para o escuro, a solidão, a insônia dos nossos tempos hostis, que é o que nós estamos vivenciando. Nós não podemos deixar que ela se cale, né, que ela pare de tocar. Né? Então, é isso, né? O devoro, nós precisamos pensar, né? Precisamos ter essa comunhão, na verdade, é uma comunhão de ideias, né? Para tirar a gente desse sofrimento que nós estamos vivenciando, né? E a mitologia ela é presente, né? Com quantos mitos se faz ainda a realidade, que chama esse poema de Fernando Pessoa. O mito é o nada que é tudo, né? E é isso. Obrigada, e eu adoro essa diversidade de ideias e assim, esses encontros maravilhosos que a gente tem. É isso. Ótima sua contribuição, Ivani. E acho que alguns pontos eu pretendo acompanhar, porque estou dando ênfase para essa relação também história e literatura, me constituo nessa articulação. Então, estou trazendo os efeitos da épica como expressão de um modo de vida que é seguido, de fato, pela narrativa trágica. Então, quando a gente acessa, né, a época é um exemplo bastante categórico do século VIII a.C., que expressa um modo de vida grego naquela temporalidade. E nós, hoje, temos bastante referência nessas obras, Ilíada e Odisseia, e depois a gente traz com bastante referência o tempo das tragédias gregas, que é o tempo do século V a.C. O que é muito bonito pensar é que nessa passagem do tempo, no século V a.C., que é o tempo da tragédia, é o tempo do apogeu da sociedade grega. Veja, as narrativas trágicas, que contém no próprio nome algo que a gente já associa, são narrativas trágicas. São as narrativas que são a expressão do tempo de apogeu, que é, como a própria Carlinha começou no que ela nos ofereceu no começo da conversa, que coincide com o tempo do declínio, né? O tempo de apogeu e declínio da comunidade grega. E aí a gente entra na temática que muitas vezes nos apetece, né? Nos sensibiliza mais. A Ivani deu destaque que para ela a sensibiliza bastante, o enigma, a temática da provocação da esfinge. Então, vamos ao enigma, vamos ao decifra-me eu te devoro, porque a tragédia ela nos sensibiliza, nós nos sentimos mais ainda familiares a esse gênero. Mas vou acompanhá-la até numa parte do que ela colocou para a gente, antes de ir aprofundando e dando passos na direção da própria tragédia, que a tragédia ela é um gênero artístico que surge no momento em que começam as diferenciações das disciplinas humanas. Antes da tragédia, havia um bloco de produção humana. Nós, hoje, no contemporâneo, a gente pensa, existe física, química, matemática, português, história, geografia, sociologia, antropologia, é uma infinidade de especializações do conhecimento. A gente está aqui acessando o caldo cultural da mitologia grega
onde a maior parte do tempo era um caldo onde toda a produção era compartilhada sem essas especializações. Eu estava trazendo os exemplos das épicas como narrativas de todo o conhecimento humano. No século V a.C., o século do apogeu e declínio da sociedade grega, é o século da democracia grega, essa outra palavra familiar para nós, né? Essa outra expressão familiar. E é o século onde começam a surgir as primeiras divisões em disciplinas. Então, além da tragédia, surge a história como uma disciplina específica. E é muito bonito, o primeiro livro de história, considerado o livro de história que a humanidade conhece, é o História da Guerra do Peloponeso, do Tucídides. E nesse livro, o autor diz, logo no início, eu quero contar uma história sem deuses. Eu acho isso muito bonito, porque hoje a gente pega um livro de história, é um pressuposto para nós, que vai ser narrado a história de relações humanas. Esse autor estava fazendo uma grande inovação, que era tentar contar a história da humanidade pelos humanos. Ele diz, porque eu estava trazendo a Ilíada, traz a história da Guerra de Troia. Tem muitos deuses como personagens, mas é importante dar um destaque. A épica grega traz os deuses como personagens, mas eles não são os determinantes. As ações humanas são os determinantes. E quando a gente chega na história, tem a primeira especificidade de vou narrar a história da humanidade sem a presença dos deuses. Esse gênero é seguido, então começam a surgir as disciplinas específicas para chegar no século IV a.C. e ter o nascimento da filosofia como uma disciplina que vai mudar a história da humanidade. Então, surge essa disciplina específica, ou seja, com um objeto de estudo específico, um método de estudo específico que se diferencia das outras disciplinas que a acompanhavam, existe a inauguração de um outro ponto de vista sobre a humanidade, que expressa um outro modo de vida. Acho importante dar esses passos para pensar o contexto da tragédia grega. Então, no século V a.C., onde a gente vivia este apogeu e declínio da Grécia, é o século onde a Grécia viveu o governo do Péricles, onde quando o turismo grego até hoje explora as figuras disseminadas naquele tempo. O Partenon, a arquitetura, uma disciplina que surge nesse momento, uma disciplina específica que justamente constrói um templo que coloca em perspectiva as colunas, faz as colunas terem tamanhos diferentes entre si para aumentar a visão de grandiosidade. Era a estratégia de um governo que queria transmitir a sua grandeza. As tragédias, elas são incentivadas nesse momento. Elas são o gênero da expressão de um povo que tem um acúmulo de conhecimento e que está em guerra por terras. Então, a Guerra do Peloponeso ela é uma ferida sangrenta na história da Grécia. E é o subtexto das tragédias que nos acessam. Acho interessante também compartilhar com a gente quais os enquadres que essas narrativas receberam para a gente acessá-las, né? As tragédias eram de conhecimento popular, tal como todas as narrativas gregas. E as tragédias de conhecimento popular, elas eram representadas em concursos públicos de realização das peças teatrais. A realização dessas peças, elas já partiam do pressuposto de que o público conheceria os enredos. Como o público conhecia os enredos, o público não estava ali
para acessar o desenvolvimento da narrativa, para acessar a trama. O público estava interessado em conhecer como aquela apresentação executaria o interesse daquela temática. Então, eu acho muito interessante ver a riqueza deste tempo, onde as tragédias eram apresentadas em festivais, não havia a tecnologia que nós acessamos hoje, então existia uma negociação com isso, com a falta de tecnologia, que era a partir da arquitetura, os teatros de arena, que possibilitavam uma melhor acústica, possibilitavam uma melhor visualização. Havia um recurso no meio da dramatização que a gente acompanhava. Eu estou me inserindo na humanidade. Que é o recurso do coro, que é um conjunto de pessoas que narra o andamento da história e assim ajuda as pessoas a ouvirem o que um personagem falou. Havia a utilização das máscaras, que também ajudavam na apreciação visual. E dentre as peças representadas, havia uma vencedora. E a vencedora era definida assim pelo critério do aplauso. Então, o público aplaudia. As peças mais aplaudidas eram as peças vencedoras. Édipo Rei é considerada uma das maiores vencedoras. Édipo Rei é considerada a melhor execução de uma tragédia. Édipo Rei de Sófocles. Então, veja, o mito de Édipo é um mito que se espalha em diversas referências. Édipo Rei é a representação trágica deste mito. Mas toda a narrativa do mito de Édipo não está apenas no Édipo Rei de Sófocles. E nós, hoje, temos a familiaridade com essa mitologia, com essa narrativa, mas eu acho que para terminar, o ponto central da conversa, para a gente acessar por que mitologia hoje e a relação com a tragédia, especificamente dentro da mitologia, para mim a parte mais fundamental para a gente destacar é um elemento que é que define uma tragédia. O que circunscreve uma história na tragédia? Muitas vezes a gente pensa, é a tristeza, enfim, a gente associa coisas com tragédia. Mas o que circunscreve um drama numa tragédia é um conflito. E um conflito específico de uma natureza. Que é o conflito entre amor e polis, entre eros e civilização. Entre natureza e civilização. Então, toda a tragédia grega é um enfrentamento entre instinto e humano. É um enfrentamento entre instinto e história. Toda a tragédia grega é a história dessa guerra. É muito difícil sustentar a civilização. É muito difícil sustentar ideais de pertencimento a uma comunidade. É muito difícil sustentar ser parte de um conjunto, de um agrupamento humano. A comunidade grega expressa o sofrimento dessa dificuldade nas tragédias. E a gente vai, então, isso se torna mais claro no aprofundamento em cada uma dessas tragédias. Existem duas tragédias fundamentais, dentre elas, e que a partir delas nascem todas as outras tragédias da história da tragédia grega. São as tragédias de duas famílias.
os Labidácidas, que é a família do Édipo, e os Átridas, que é a família do Agamenon da Ilíada, que eu estava dizendo. Porque a história de Porque na Grécia, o que está sendo transmitido nesse gênero da tragédia grega, nesse gênero do teatro, é a ideia de que quando há uma ruptura com o ideal de civilização, a família seguirá manchada. Esta ruptura com a civilização se transmite geracionalmente e se repete a cada geração, enquanto não há uma elaboração dessa ruptura com o ideal de civilização. Na tragédia dos Átridas, vamos falar mais profundamente, detidamente, no curso do Édipo Rei, mas o ideal de civilização que se fere é um ideal bastante violento. A mancha que surge na história é a mancha do canibalismo. Atreu queria ser rei, mas não era o filho primogênito. Então ele mata os seus sobrinhos e oferece ao seu irmão para comê-los. O irmão come, sem saber. Ele cozinha, faz um churrasco. Eles faziam muito churrascos, os gregos. A gente vê isso em todos os momentos da literatura grega. Eles comem. O irmão de Atreu come os seus filhos. E ao ter feito isso, ele não pode mais ser rei. Então Atreu assume a dinastia. Ele é pai de Agamenon. E uma das perspectivas é de que a própria guerra de Troia é um efeito dessa tragédia. Existe uma transmissão da tragédia. E eu gosto de destacar um ponto, porque a gente pensa muito os tempos antigos com a cabeça de hoje. Eu gosto de destacar um ponto, porque a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei assim, gente, mas ele não sabia. Ele não sabia, ele não pode mais ser rei, porque ele fez algo horroroso, ele comeu carne da própria carne. Mas ele não sabia. Mas naquele momento da história humana, não existia esse grau de separação do mundo interno com o mundo externo. Essa separação entre ação e intenção. Importava o que ele fez. Não está em jogo essa dimensão subjetiva. A narrativa é mais objetiva. E essa família é uma família, nós vamos conversar um pouco mais no curso, mas que ela é parteira de uma infinidade de tragédias. Paralela a ela, temos a família dos Labidácidas, que é a família do Édipo. Então, me parece que era um jeito de falar das dificuldades de sustentar uma civilização, de sustentar relações que fortaleçam a comunidade. E as tragédias falam do sofrimento das pessoas com poder nessa relação. As tragédias falam de famílias de reis e rainhas. Os reis eram figuras que expressavam uma comunidade naquele tempo. Então, eram regidos pela comunidade. E sua ação teria que ser pautada pelos ideais comunitários. E as tragédias são o sofrimento ao redor disso. Amor e polis. E toda ação anti-civilização se transmite geracionalmente.
Eu acho que o Eric queria fazer um comentário, né? Ô, Rê, como é que a gente está com o tempo? São 9h30, eu acho que a gente pode... Tudo bem se eu passar um pouquinho para o Eric falar? Bom. Eric, pode... A fala é sua. Oi, boa noite. Obrigado aqui pela oportunidade de fala. Eu queria falar realmente dessa oposição, né, da civilização e do não humano, né, daquelas forças primitivas e míticas anteriores a essa civilização que já se encontrava nesse estado da tragédia, de fazer peças e tudo mais. E o desenrolar realmente que vai entre esses dois mundos, que é o ethos, né, esse mundo cívico das leis humanas, mas que também vai incorporando o mundo daimon, que é o mundo dos deuses, é aquele plano divino, que é meio que como uma linha impossível de se escapar. E a tragédia, ela evidencia o encontro, né, do ethos com o daimon. Ela evidencia realmente essa incapacidade de regência totalmente cívica, sendo que vai de encontro com essa meio que capacidade e atuação não humana, né? Que é a força do Daimon, que é aquela força meio submersiva que afeta Édipo, né? E afeta Jocasta, tanto que eles mesmos se mutilam e tiram suas vidas. Então eu acho que é uma crítica muito muito grande a essa civilização tão cível que ainda não se desfez desses laços assim, digamos, daimons, né, desses laços antigos. Era só essa colocação mesmo que eu queria falar do desenrolar da tragédia. Obrigada, Eric. Eu acho que para o começo da nossa conversa, acho que esses pontos são os para começar. Porque todo o universo da mitologia grega é bastante infinito, bastante rico, é gigante e a gente tem muito para pensar. E acho que fica como um aperitivo, mesmo essa ideia que é muito rica do conflito entre natureza e civilização que se transmite geracionalmente e que é sustentado nesse sofrimento. E eu acho muito interessante que o Édipo Rei começa com uma peste. Essa tragédia começa com Tebas tomada por uma peste. E a população insurge e exige que o rei resolva aquela peste. E o rei se compromete, ele não poderia não resolver aquilo, não poderia não se comprometer. Ele se compromete a resolver. Bom, sabemos o fim, sabemos qual era a resposta daquela peste. Aquela peste se dava porque havia um crime de parricídio e incesto que sustentava o reino de Tebas. Então, o canibalismo nos Átridas, o incesto e o parricídio nos Labidácidas são os três crimes anti-civilização, que são os crimes fundamentais da dimensão animal, que a comunidade grega erguia toda a sua literatura para tratar. E falava da insurgência da animalidade num governo de um rei. Não à toa é o gênero de um tempo de guerra. Não à toa o gênero de um tempo em crise. Não à toa nos sensibiliza até hoje. Esse conflito tem muita vitalidade. E a gente busca formas de tratar. Então, também vou ficando por aqui. Acho que ainda temos muito o que conversar. E
Por hora eu agradeço a paciência de cada um, mais uma vez o convite da Casa Frida, e seguimos na conversa. Obrigada, Rê. É uma roda que traz tantos questionamentos. Acho que a fala da Ivani também, eu acho que casou muito bem com a sua fala, né, dessa introdução do Édipo, o quanto a gente está aqui também pensando como resolver esse enigma, né, desse momento atual, que estamos aqui tentando decifrar esse novo modo de vida. Então, estão todos convidados para o minicurso da Renata, que vai começar no dia 22 de abril, vai ser a primeira aula, e a segunda vai ser no dia 6 de maio, que a gente vai dar um intervalo para quem quiser fazer uma leitura. Inclusive, estou aqui com o meu livrinho, mas tem várias versões que depois a gente vai disponibilizar algumas traduções que a Renata recomenda para quem quiser estudar junto com a gente aqui a história do Édipo Rei. Acho que a gente pode pensar em formas também criativas e autorais de estar pensando nesse enigma que vivemos no coletivo. Rê, foi incrível. Muito obrigada por estar aqui. Que bom aprender com você. A sua transmissão é muito clara, é muito palatável e faz a gente também, né, não é só escutar, né, traz um movimento, que eu acho que a gente está precisando um pouco desses movimentos internos, né, de novas formas de reflexão, e sem dúvida o estudo da mitologia nos convoca, né, para esse lugar diferente, né, de construir uma autoria. Muito obrigada, estou muito feliz de te ouvir, obrigada também aos participantes, e se alguém quiser comentar alguma coisa, a fala está aberta a todos. Só queria falar que a fala da Ivani, quando ela falou da arte, né, eu fiquei pensando um pouco na história da Medusa e do Perseu, que tem a coisa a Medusa como, né, bom, o mito, a mitologia, ela é repleta de representações simbólicas, né, o que abarca diversas leituras, né, e acho que traz também esse caráter atemporal, né, então vou fazer uma leitura aqui que me ocorreu, né, mas a Medusa, ela traz aquela coisa do horror, né, assim, aquela coisa que petrifica, que mata, que paralisa, né? E pensando um pouco nessa coisa da pandemia, né? Porque de fato esse tempo que a gente está vivendo é um tempo, se a gente parar para pensar, de grande horror mesmo, né? Mas o que eu acho bonito e que ela estava falando é que o Perseu ele usa um escudo, né? Porque se deparar direto com horror, né, com aquilo, não dá para dar conta, né? Aquilo acaba com o ser, acaba com a existência. E eu fiquei pensando, né, o escudo ele funciona como um espelho, né? Assim, ele funciona como um objeto mediador ali, né? E aí, quando você falou, Ivani, eu pensei na palavra, eu pensei na literatura, eu pensei na arte, nesses espaços, né, aquilo que a gente media para lidar com o horror, né, porque se a gente não tem esses objetos mediadores para lidar com as tragédias, né, de uma certa forma, a gente sucumbe, né, então me tocou muito isso, que é a história da Medusa, é uma história que eu gosto muito, então fiquei pensando nesses objetos mediadores, né, que a gente precisa para poder se manter vivo, né? Enfim. Eu coloquei aqui no bate-papo o link, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais do minicurso da Rê, tá aqui as informações, e serão todos bem-vindos aqui. A gente está estudando mitologia, né, e tentar juntos encontrar esse enigma, né? Que talvez seja único para cada um. Tá aberta a fala, Eric, se você quiser falar também, tá aberta, quem quiser. Celso fez várias perguntas aqui também, mas não deu tempo da gente voltar. Pois não, Eric, pode falar.
Só para falar que realmente acho que a tragédia, a Renata deixou isso bem evidenciado, é esse reencontro que, por mais que seja trágico, né? A Renata deixou bem evidenciado que as pessoas já conheciam essas histórias, né? Mas elas iam vê-las como orquestradas, né? Para adquirir o que Aristóteles vai falar que é o medo, né? E a compaixão pelo personagem, né? Ali no meio do sofrimento. E no final de toda essa tragédia, ela gera uma certa catarse, né, no público, na plateia, que é justamente a purificação de todos esses sentimentos e justamente que a gente está precisando também nesse momento de tragédia agora, né? A gente está precisando dessa certa catarse, dessa certa purificação de sentimentos tão ambíguos que estão em conflito agora, né? O mundo, a nossa civilização. Então, acho super necessário essas falas e agradecer, assim, a oportunidade de fazer parte desse curso aqui, que está maravilhoso. Obrigado. As contribuições estão todas muito incríveis, né? Vários pontos muito importantes. Bom, acho que é isso, né? A gente vai divulgar o curso agora, a gente sempre promove rodas de conversa, enfim, vamos pensar as próximas, né? A gente sempre divulga nas redes sociais, nos e-mails de divulgação também, enfim. Então, muito obrigada a todos, foi um grande prazer, muito rico, todas as colocações, as trocas, que é importante ter esse espaço de compartilhar, né? A gente pode compartilhar as ideias, como cada um toca no ponto, né? Muito bom, obrigada.